Então, vou seguir, que eu acho que a gente está na mesma vibe, para o nosso Jamboard. Convidar a gente a abrir o Jamboard aqui do link que eu enviei no chat, para a gente fazer 2 minutinhos, acho que é suficiente, de colheita sobre o que cada um de nós percebe que cuidamos ao fazer avaliações de papéis na sociocracia. Então, do que a gente cuida nesse processo de avaliação. Se tiver uma pergunta muito abstrata, lembra que depois eu vou falar de comunicação não violenta com a gente, né? Então, só para já fazer um paralelo, assim. Se tiver qualquer dúvida sobre a pergunta, estou aqui. Rolou? Alguém quer escrever mais alguma coisa? Então, por enquanto, a gente tem aqui que a gente cuida da aprendizagem de quem energiza o papel e dos demais também, do reconhecimento do trabalho colocado para energizar o papel, norte, exemplo dos valores do papel, celebração do trabalho feito e do crescimento pessoal e social. Muito bem. Vou deixar isso aqui só como uma anotação, uma pequena colheita nossa de primeiras impressões. E peço licença para fazer uma apresentação. Opa, deixa eu só ver que, como eu compartilhei com vocês, né, no encontro passado, eu sou do estilo Arial 12, né, no design. E daí, dessa vez, eu resolvi fazer no Canvas, para ficar menos feio para mim, depois de tantas apresentações lindas. Vamos ver se eu dou conta. É a primeira vez que eu faço isso aqui. Apresentar. Vocês estão vendo minha tela? Sim? Então, gente, a primeira coisa que eu acho muito importante dizer é que essa é uma interpretação minha sobre a comunicação não violenta, né? Eu não li nenhum trecho do livro especificamente para esta apresentação. Eu já li o livro inteiro, eu faço uma jornada de introdução à leitura do livro, que é um
tipo um grupo de estudos facilitado por mim e uma parceira chamada Cláudia, mas que, diferente dos nossos outros momentos de estudo, não é exatamente um olhar cru sobre um trecho do livro, tá? Aqui tem um pouco de uma seleção minha, então acho importante a gente ter consciência disso, né? E o livro referência principal da comunicação não violenta é esse, vermelhinho, laranjinha. Ah, não dá para ver agora que eu vi que a qualidade está ruim, mas embaixo está escrito técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. É um livro do Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano. E aqui embaixo deixei uma anotação que o Dominic Barter, que é uma referência da comunicação não violenta aqui no Brasil, ele é inglês, mas ele mora aqui no Brasil. Quando eu fiz o curso de introdução à CNV com ele, ele sugeriu que a gente riscasse esse subtítulo, porque não são técnicas, é um estilo de vida, é uma forma de olhar para a vida. E que isso foi marketing, não são técnicas. Então, eu não vou começar das técnicas, a nossa apresentação. Eu vou começar refletindo sobre para quem é e para que é a comunicação não violenta. Se nosso objetivo é apenas mudar as pessoas e seu comportamento, ou obter o que queremos, então a CNV não é a ferramenta apropriada. O processo foi desenvolvido para aqueles de nós que gostariam que os outros mudassem e respondessem, mas somente se eles escolherem fazer isso de livre vontade e com compaixão. O objetivo da CNV não é mudar as pessoas e seu comportamento para conseguir o que queremos, mas sim estabelecer relacionamentos baseados em honestidade e empatia, que acabarão atendendo às necessidades de todos. E aqui eu trago destaque a esse trecho, porque muitas vezes, e como a própria capa do livro sugere, a gente entende a CNV como uma técnica para convencer as pessoas no nosso relacionamento, como uma técnica de fazer com que os relacionamentos funcionem da forma como a gente quer. Mas não é bem isso, né? E aqui embaixo, ele foca no que eu acho que tem mais elo com a sociocracia, que são atendendo às necessidades de todos. E aí me lembra que na sociocracia a gente escuta todas as pessoas e que um dos preceitos é considerar a necessidade de todos, a todas as decisões, né, em todas as decisões. Então, o que são necessidades? Essas são as necessidades humanas que o Marshall Rosenberg traz como essenciais para todas as pessoas. A gente tem a autonomia, então, que significa escolher os próprios sonhos, objetivos, valores e caminhos. A celebração, que é a elaboração tanto das nossas realizações quanto dos lutos. A integridade, que é a autenticidade, a autovalorização, criatividade, significado. Interdependência, então, aceitação, amor, compreensão e confiança. Lazer, diversão e riso. Comunhão espiritual, que é beleza, harmonia, inspiração, ordem e paz. E necessidades físicas, abrigo, alimento, ar, movimento, sexo e descanso. E aqui eu também trago destaque para uma coisa que parece sutil, mas que é um caos na nossa vida, que é descanso não é lazer, gente. Quando a gente está descansando, a gente está cuidando de uma necessidade física. A gente não está no nosso momento de lazer. Então, dando um destaque aqui, porque como a gente está falando de movimentos sociocráticos, né, dentro de organizações, muitas vezes a gente considera que uma pessoa está descansando, ela é preguiçosa ou ela está se divertindo. E não necessariamente é isso que essa pessoa está cuidando no momento, né? Então, só um destaque para isso. E aí a gente volta. Fiz um parênteses aqui para a gente olhar para o que é uma necessidade, mas continuamos, né?
A maioria de nós cresceu usando uma linguagem que, em vez de nos encorajar a perceber o que estamos sentindo e do que precisamos, nos estimula a rotular, comparar, exigir e proferir julgamentos. A comunicação alienante da vida tem profundas raízes filosóficas e políticas. Nosso repertório de palavras para rotular os outros costuma ser maior do que o vocabulário para descrever claramente nossos estados emocionais. Somos ensinados a estar direcionados aos outros em vez de em contato com nós mesmos. Um exemplo disso é a nossa linguagem, que acontece muito mais no porque a gente, ou quando você faz isso ou aquilo, e a gente, na verdade, está querendo falar de uma experiência pessoal, que a gente poderia dizer, eu, quando faço isso, aquilo, eu, quando vivencio aquilo, outro, mas a gente não fala da gente, né? Eu não falo de mim, eu falo da gente, eu falo de você. Então, realmente, criando uma separação, né, entre as minhas experiências pessoais e as coletivas. E, ao mesmo tempo, misturando tudo quando é pessoal e não necessariamente coletivo. O que é a comunicação alienante da vida? São formas específicas de linguagem e comunicação que contribuem para o nosso comportamento violento em relação aos outros e a nós mesmos. Então, não sei se vocês já viram esses tipos de comunicação, né? Julgamentos moralizadores. Você é linda. Você é chata. Né? Esses são exemplos de julgamentos moralizadores. Mesmo quando positivos, são julgamentos moralizadores. A gente rotula a pessoa. Ou comparações. Você é incrível, a mais inteligente da sala. Ou, fulano é mais inteligente que você. Negação de responsabilidade. Então, por exemplo, quando a gente fala do agente, já é um tipo de negar a responsabilidade, né? Em vez de falar de mim, estou distribuindo essa responsabilidade para todo mundo. Ou, no pior dos casos, a gente tem o exemplo da comunicação dos nazistas, né? Por que eu estou matando alguém? Porque são ordens superiores. É assim que deve ser. Mandaram, porque mandaram. Então, a gente nega a responsabilidade sobre o nosso ato, designando essa responsabilidade a uma força extraordinária que não é nossa, né? Desejos como exigências. Então, volta no... Para que serve a comunicação não violenta? Não é para resolver as minhas exigências, né? Eu quero que seja assim. Para eu propor, né? Eu gostaria que fosse assim. Isso linka muito com a questão das objeções, né? A diferença entre preferências e objeções. Então, tem a ver com isso. E mérito, recompensa e punição. Isso é uma lógica de comparação, uma lógica de competição, uma lógica de merecimento ou não merecimento, né? Tal pessoa não merece ser feliz porque toda vez que entra no emprego cansa, sei lá. Então, a gente não vai atrás da necessidade por trás, a gente já... É um tipo de julgamento, né? Quem merece, quem não merece. E aqui eu proponho um olhar especial... peraí. Então, lembra que lá atrás ele fala, né, que a comunicação alienante da vida tem profundas raízes filosóficas e culturais. Por quê? Porque quando estamos em contato com os nossos sentimentos e necessidades, nós, humanos, deixamos de ser bons escravos e lacaios. Então, eu não vou te punir porque mandaram. Porque meu sentimento, a minha necessidade de interdependência, de segurança, de autonomia, tem que ser zelada a partir dos meus atos, né? Então, a partir do momento que a gente começa a se conectar com os nossos sentimentos e as nossas necessidades, a gente também se conecta com as nossas ações. E aí a gente deixa de simplesmente agir no automático. É como eu interpreto essa frase, né? E como eu disse, do exemplo da comunicação dos nazistas, né? Então, aqui. E aí eu trouxe um destaque também para, entre as comunicações alienantes da vida, a questão do julgamento moralizador.
é uma questão que me toca muito, né? Porque eu percebo que é impossível a gente não fazer um julgamento. Fomos condicionadas a isso. Eu olho e na hora eu acho bonito ou feio. Mas aí eu posso parar para refletir, né? Eu realmente acho bonito ou feio? Deixa eu olhar de novo. Então, o dispositivo anti-julgamento moralizador é a pergunta sobre aquilo que eu estou fazendo um julgamento. E isso me conduz para a possibilidade de identificar o que eu valorizo e não simplesmente o que eu acho sobre. Que é quando eu deixo de externalizar a minha atenção e internalizo a minha atenção. Então, todos fazemos juízo de valor sobre qualidades que admiramos na vida, como honestidade, liberdade e paz. Aqui, a diferença entre um julgamento moralizador e um juízo de valor. Então, um julgamento moralizador são aqueles que refletem como rotulamos pessoas e comportamentos que estão em desacordo com o nosso juízo de valor. Por exemplo, violência é ruim. Parece que sim, mas isso é um julgamento moralizador. Estou dizendo violência é ruim e ponto. Não vou nem pensar duas vezes. Agora, um juízo de valor diz que reflete o que acreditamos ser melhor para a vida. Tenho medo do uso da violência para resolver conflitos. Valorizo a resolução de conflitos por outros meios. Então, eu estou olhando que aquilo existe e estou simplesmente escolhendo ou não aquilo, ao invés de dizer isso é bom ou não. Eu quero mais isso para minha vida ou não, né? Isso é a diferença entre juízo de valor e julgamento moralizador. A gente observa o que está acontecendo e simplesmente entende se isso é uma coisa que a gente aprecia ou não aprecia, ao invés de dizer se é bom ou ruim. E aí, na CNV, a gente fala de duas coisas, né? Uma é sobre como a gente se expressa. Então, a primeira parte da CNV é a gente aprender a se expressar com honestidade, então entrar em contato com os nossos sentimentos e necessidades. E a outra parte é receber com empatia, e aí aprender a ouvir as outras pessoas, né? A partir das necessidades e sentimentos das outras pessoas. E que não necessariamente são coisas que a gente vai ouvir com os ouvidos, né? São coisas que a gente pode ouvir com todos os nossos sentidos. Receber, ouvir por trás das palavras, entre as palavras. Então, por isso, é um segundo momento, porque primeiro a gente tem que aprender a se ouvir, para então começar a imaginar, né, o que pode estar por trás daquelas palavras. Ou, literalmente, ouvir as palavras com aquelas palavras, né, que já é um desafio básico da escuta. Mas o que apoia a gente a se expressar com honestidade e a receber com empatia? São os 4 componentes da CNV, que é a tal da fórmula que as pessoas acabam usando, mas que não é exatamente uma fórmula, né? E aqui eu trago a sugestão, já dizendo a minha adaptação desse conteúdo, que geralmente a gente diz que o passo 1 é a observação. Mas eu entendo que tudo isso é observação. Observação dos fatos, observação dos sentimentos, observação das necessidades, e aí a observação se é possível fazer um pedido ou não, se é desejável fazer um pedido ou não. Então, eu sugiro que a gente olhe para tudo isso como observação. Então, primeiro a gente observa os fatos. E aí a gente busca ser capaz de articular as observações sem fazer nenhum julgamento ou avaliação. Então, lá no julgamento moralizador, né? Mas simplesmente entender o que nos agrada ou não naquilo que as pessoas estão fazendo, ou nos fatos que estamos observando. Então, seja as pessoas ou uma situação, eu vou observar os fatos o mais cruamente possível. E depois eu observo os meus sentimentos e vou identificar como nos sentimos ao observar aquela ação. Magoadas, assustadas, alegres, divertidas, irritadas. Então, quais são os sentimentos que nascem aqui? E uma das coisas que eu percebo é que a gente tem muitos sentimentos em cada contexto.
É muito difícil a gente ter um sentimento só. Eu estou só me divertindo. Não, pode ser que eu esteja me divertindo e irritada ao mesmo tempo, com a mesma situação. Então, fica um convite para a gente tentar observar os vários tons de sentimentos que a gente tem a cada momento. Necessidades é a terceira coisa que a gente vai observar. Então, a partir desse cenário, a partir do que eu estou sentindo, o que eu estou precisando? Então, reconhecemos quais as nossas necessidades estão ligadas aos sentimentos que identificamos aí. Se eu estou me divertindo, então, quando a gente tem sentimentos agradáveis, isso sinaliza que provavelmente temos necessidades atendidas, cuidadas. E quando a gente tem sentimentos desagradáveis, isso sinaliza que provavelmente nossas necessidades não estão sendo atendidas. Então, é um indicador, né, para balizar a identificação das necessidades. E aí pode ser que tenha o quarto passo, que é o que estamos querendo da outra pessoa para enriquecer nossa vida ou torná-la mais maravilhosa. Então, eu posso fazer um pedido para outra pessoa. Lembrando que um pedido tem que poder receber uma negativa como resposta, senão é uma exigência. Se eu ficar irritada, magoada, qualquer coisa, depois de uma negativa, não era um pedido genuíno, era uma exigência. Né? Um pedido significa que, sim, eu posso contar com a outra pessoa para tornar a vida mais maravilhosa, mas a principal pessoa responsável para tornar a minha vida mais maravilhosa sou eu mesmo. Então, eu poderia fazer um pedido para mim mesmo, dizer, olha, vai fazer outra coisa, sai desse ambiente. E daí eu posso fazer um pedido para mim, porque provavelmente eu vou aceitar o meu próprio pedido, né? Mas mais provável que eu seja compreensiva comigo do que as outras pessoas. Então, fica essa sugestão, né? De quando a gente pensar em pedido, a gente não pensa só no pedido para as outras pessoas, mas buscar se expressar com honestidade para si. Eu realmente quero ficar nesse ambiente ou não? E aí, aqui uma nota da apresentadora, que sou eu, que é algo que eu aprendi a identificar. Então, qual que é a diferença da comunicação não violenta, né? É que a gente sai do modo automático. Geralmente, o modo automático eu estou lá no contexto, os fatos estão acontecendo e isso é a minha experiência. Na hora que as coisas estão acontecendo, eu já começo a pensar que coisa, as interpretações que são julgamentos moralizadores, né? Ah, que situação horrível. Ah, mas ninguém aqui presta. E aí eu já tô sentindo raiva e eu falo, oh, seus horríveis, vamos sair daqui. Daí eu grito, bato a porta. Então, geralmente, esse é um modo automático e a comunicação não violenta traz a gente para um lugar de observa tudo isso que está acontecendo antes de reagir. E por último, lembrando, e essa é uma máxima que pode ser um gatilho do despertar para a gente, que é toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, se eu estou sendo violenta ou violentada, eu posso tentar despertar compaixão com essa lembrança de que, ou compaixão por mim, e buscar entender quais são as minhas necessidades, para então não ser mais violenta, né, e cuidar das minhas necessidades, ou tentar, aí sim, receber com empatia, e olha o grande desafio, receber com empatia a violência da outra pessoa. E aí eu vou tentar ouvir quais são os sentimentos e necessidades por trás dessa expressão trágica de uma necessidade não atendida. E aí eu convido a gente a fazer uma partilha. Então, voltando lá para o